O Bitcoin foi criado por um pseudônimo chamado de Satoshi Nakamoto. Até hoje, ninguém sabe quem é o Satoshi, se ele é um grupo, se ele é uma mulher ou um homem. Mas nós sabemos uma coisa importante, que ele publicou seu white paper do Bitcoin, que é basicamente uma receita de bolo de como funcionaria a criptomoeda, em uma lista de e-mails. Essa lista é chamada de lista Cypherpunks. Essa lista contava com pouquíssimos membros, mas esses membros criaram um impacto tão grande na nossa sociedade que você não vai acreditar. E é sobre ela que nós vamos falar hoje, sobre a origem do Bitcoin e os Cypherpunks. Fala pessoal, aqui é o Neto Guaraci, editor-chefe do CoinTimes, e hoje a gente vai comer criptomoedas com farofa, porque a gente vai estudar a história do Bitcoin lá do basicão, antes mesmo do Bitcoin existir, com os Cypherpunks. Você vai saber o que são esse tal de Cypherpunks e por que eles foram tão importantes para a criação do Bitcoin, na pré-história do Bitcoin. Antes da criação do Bitcoin, e eu falo aqui antes mesmo, na década de 80, no final da década de 80, um grupo de nerds e pessoas que gostavam muito de tecnologia, computação, criptografia e privacidade se reuniam na Califórnia para discutir um pouco sobre o futuro relacionado aos computadores, os novíssimos computadores que já estavam chamando a atenção de milhares de pessoas. No final de 1992, vou pegar minha colinha aqui, porque os nomes são bem importantes, mas bem difíceis de pronunciar. Eric Hughes, Timothy C. May, John Gilmore fundaram um grupo que se reunia mensalmente na empresa de Gilmore, chamada de Signal Solution, na área da Baía de São Francisco. E esse grupo ficou conhecido como Cypherpunks. E o nome Cypherpunk deriva de duas palavras distintas: Cypher, que é cifra, e Punk, que é uma ideologia contra o sistema. No mesmo ano, eles fizeram uma lista de e-mails, e essa lista de e-mails foi a mesma lista que o Satoshi Nakamoto publicou seu white paper, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. E esse Timothy C. May criou um manifesto criptoanarquista. Nesse manifesto está descrito basicamente o que os cypherpunks têm de filosofia. Ele publicou esse manifesto em 1988 e ele mandou esse manifesto para feiras de hackers, ele imprimiu e mandou para vários locais. É um manifesto muito famoso que a gente vai deixar aqui na descrição para você ler. Basicamente, ele previa o que iria acontecer futuramente na parte de tecnologia. Então, ele via que nós poderíamos ter sistemas privados de comunicação de forma que eu e você se comunicassem completamente anonimamente e sem que outras pessoas pudessem ver essa comunicação por meio de criptografia forte. E o Timothy, ele era um pouco radical porque ele imaginava um futuro no qual existisse uma anarquia, não existisse um governo, um estado, e sim existissem trocas voluntárias, totalmente baseadas em criptografia, em matemática. Ele acreditava que essas novas tecnologias baseadas em matemática e criptografia iriam destruir o governo. Como assim destruir o governo? Imaginemos só que o governo não consiga saber o quanto você ganha por mês, ou o quanto você está transacionando. Como que ele vai pegar o seu imposto? Bom, e se o governo ele não consegue ver absolutamente nada do que você está fazendo com o seu dinheiro e com a sua comunicação, e se ele também não puder confiscá-la? E se a sua propriedade mais valiosa não estiver no mundo físico? Porque até hoje, como nós vimos no podcast falando sobre a história do dinheiro, o governo, o Estado, simplesmente utilizava da força para tirar o dinheiro dos indivíduos, para tirar a riqueza dos indivíduos. E isso, por muito tempo, foi visto como algo positivo. Era uma tecnologia de proteção da sociedade. Mas, claro, tirar o dinheiro de pessoas que não querem dar o dinheiro para você é um pouco errado para algumas pessoas, e para o Timothy era muito errado. E ele acreditava nessas tecnologias tanto para a comunicação, mas também para as criptomoedas. Para moedas digitais que fossem anônimas, privadas, que o governo não conseguisse controlar de forma alguma. Era o santo grau dos criptoanarquistas e dos cypherpunks. Alguns cypherpunks tinham ideologias diferentes. Eles acreditavam também que essas criptomoedas, que essa criptografia forte iria destruir também o setor bancário. Por quê? Porque tornaria possível a desintermediação.
os bancos já não seriam mais necessários. Então, tanto para pessoas de esquerda, quanto para pessoas de direita, de centro, ou até mesmo para pessoas técnicas, a ideia do cypherpunk era muito interessante. A ideia de revolucionar o sistema com criptografia era algo excitante para a época. E esse grupo, que nasceu em 92, teve seu auge no final da década de 90 e início dos anos 2000, quando mais de 800 pessoas já participavam dessa lista de e-mail. Essa lista ela ficou grande o suficiente para que grupos de spammers e para pessoas mal intencionadas começassem a congestioná-la, porque era uma lista livre e aberta. Mas essas pessoas que iniciaram a lista cypherpunk, elas continuaram com o sonho delas, com o sonho de revolucionar o mundo com criptografia, com as criptomoedas. Então, nós tivemos diversas tentativas de criar uma moeda digital, de criar o santo grau da descentralização e da destruição dos sistemas atuais. Eles não queriam apenas utilizar a criptografia para proteger as comunicações. Eles queriam utilizar a criptografia, a matemática, para mudar o mundo completamente. E muitas dessas pessoas que estavam nessa lista são extremamente famosas hoje. Uma delas é o Nick Szabo. Ele tentou criar sua própria criptomoeda, mas não deu certo. Outras pessoas como Hal Finney, que era um programador que trabalhava no PGP, que é um sistema que facilitava a criptografia de dados entre pessoas, também tentou criar sua própria criptomoeda, mas falhou de novo. O próprio Adam Back, que hoje está muito envolvido no desenvolvimento do Bitcoin e de soluções de escalabilidade para o Bitcoin, ele inventou um sistema chamado de Hashcash. O Hashcash hoje é a base para a mineração do Bitcoin, um sistema importantíssimo para a criptomoeda, para a maioria das criptomoedas. Então, desde 1990 até o lançamento do white paper do Bitcoin, muitas tecnologias e muitas tentativas de criar uma criptomoeda falharam miseravelmente. E só em 2008 que o Satoshi conseguiu juntar todas essas pecinhas para criar o Bitcoin. Mas esse movimento, ele teve um problema muito grande. Porque eles queriam revolucionar o mundo com criptografia, mas a criptografia era vista como uma arma de guerra pelo governo dos Estados Unidos. Isso aconteceu porque na Segunda Guerra Mundial, o governo americano investiu fortemente na quebra dos algoritmos criptográficos que encriptavam as mensagens dos nazistas. E muitas pessoas acreditam que nós só ganhamos essa guerra porque nós conseguimos decifrar as mensagens dos nazistas. E isso chegou ao absurdo do governo dos Estados Unidos processar alguns criptógrafos e programadores. Eles não deixavam que a tecnologia de criptografia saísse dos Estados Unidos. Mas lá nos Estados Unidos, eles dão muita importância para a liberdade de expressão. E isso está na própria Constituição dos Estados Unidos. E é por isso que eles começaram a imprimir esses códigos criptográficos. Alguns deles, inclusive, tatuaram os algoritmos de criptografia, outros criaram camisetas para exportar a criptografia de uma maneira completamente diferente e que o governo não conseguisse de forma alguma bloquear. Porque agora a criptografia não era mais uma arma de guerra, era uma maneira de se proteger do próprio Estado. O governo dos Estados Unidos, no começo da internet, ele aprovou um algoritmo de criptografia, mas ele era muito fraco. E o governo queria sim criar backdoors, ou seja, criar uma porta dos fundos para acessar a comunicação de todo mundo, como se todo mundo fosse criminoso. E os cypherpunks ficavam extremamente furiosos com isso. E eles, ao longo do tempo, desenvolveram diversos métodos para tornar nossa comunicação mais segura. Inclusive hoje você pode baixar um programa como o PGP, o OpenPGP e criptografar muito facilmente. Mas isso não era tão fácil na década de 80, na década de 90 e você poderia ser processado e perseguido pelo maior governo do mundo naquela época. Pois é. E essa lista de e-mails, ela ficou um pouco inativa entre o final dos anos 90 e até o lançamento do Bitcoin. Era uma lista que tinha ficado de lado. Mas agora, com o Bitcoin se tornando realidade, novas listas, novos fóruns, novas criptomoedas que antes eram pensadas que seriam impossíveis de existir, começaram a surgir. E o interesse pela criptografia, o interesse pela descentralização e pela mudança do sistema começou a reemergir do nada.
E tudo isso baseado numa lista de e-mails que começou lá em 1992, com 3, 4 pessoas se reunindo na Califórnia, em uma garagem. Enfim, muitas pessoas que hoje estão na mídia, como Julian Assange, aquele cara que vazou documentos secretos dos Estados Unidos, também participava dessa lista de cypherpunks. Diversos desenvolvedores do Bitcoin, como Adam Back e Peter Todd, que na época tinha 14 anos de idade, participava da lista de cypherpunks antes mesmo do Satoshi publicar a sua invenção maravilhosa. Bom, e essa lista de e-mails tinha muitas pessoas brilhantes, como eu já disse. Se eu fosse falar sobre cada uma delas, sobre o conteúdo dessa lista de e-mails, eu ia ficar aqui 10, 20, 30 horas falando para vocês. Então eu vou deixar na descrição ou no primeiro comentário uma lista com tudo que eu falei aqui nesse podcast e também com livros de recomendação e outros conteúdos para você que quer se aprofundar. Bom, e se você se interessou por esses projetos que falharam de criptomoedas, de moedas digitais, nós temos um conteúdo completo, quase que um documentário sobre eles no YouTube chamado de A Pré-História do Bitcoin.doc. Pesquisa aí que é um conteúdo muito rico e para quem gosta de história e criptomoedas vai se deliciar com ele. Bom, com isso nós chegamos ao final deste NovaCast e se você quer comprar Bitcoin e outras criptomoedas, o lugar é a NovaDAX. Com a NovaDAX você consegue comprar diversos criptoativos com taxas baixas, bom atendimento, enfim, é um lugar muito bom para comprar criptomoedas. Vai lá na novadax.com.br e garanta os seus bitcoins.